Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um dia de podcast, mais uma gravação de podcast. Hoje com uma entrevistada especialíssima, a Patrícia, que vai se apresentar. Mas gostaria de falar um pouco, né, de quem é a Patrícia, um pouco da sua atuação profissional, né? Patrícia é enfermeira, fisioterapeuta. Ela tem mestrado, né, mestrado em desenvolvimento de processo ambiental, também tem um mestrado em psicologia. E também é doutora em biotecnologia. Ela tem uma atuação de 21 anos como professora universitária e 31 anos de serviço de UTI, né? Então, acho que a gente vai poder falar de uma maneira bem interessante. Se apresenta um pouco para nós, Patrícia. Pois é, meu nome é Patrícia, né? Eu sou a Patrícia, mãe do Gabriel e da Maria Eduarda, né? São os meus referenciais, os meus filhos, né? Sou enfermeira, sou fisioterapeuta, né? Minhas áreas de atuação, basicamente, é unidade de terapia intensiva, tanto na parte de infectologia como na parte de cardiologia, e também em bloco cirúrgico, na área da enfermagem. Na parte da fisioterapia, eu trabalho com uroproctologia e disfunção temporomandibular. E nesse percurso, né, a gente vem formando, fazendo todos os processos de graduação, né, e se aperfeiçoando cada vez mais, né, para a gente poder prestar uma melhor assistência. Entrei no Oswaldo Cruz em 94, né, saiu ano passado, né, sou uma mulher aposentada hoje em dia, né, mas assim, tenho muito carinho, né, pelo Oswaldo, é minha casa, é meu referencial, né, de formação. Eu fui da UPE, que na verdade ainda era FESP, né, e da FI também, nos meus processos de graduação. E aí agora, aposentada no Correia Picanço, né, enfermeira de UTI também, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de paciente crítico, e dando aula, né, nas faculdades, aí em outros centros universitários, né, não só na Universo, como também na UNIT, na Uninovo e na Maurício de Nassau. Então é bem corridozinho o dia, né? E também estudante de medicina, E né? estudante de medicina. Esquecemos de falar sobre isso. Ligante da Liga de Ligante de Oncologia. oncologia, ligante também, né, da Liga de Geriatria e Gerontologia, né? São as paixões que a gente vai fazendo assim no transcorrer do curso, né? Sim. Conta um pouquinho, Paty, da tua história com a oncologia, assim, um pouco da tua história, se tu puder, assim, contar. Como profissional ou como paciente? Acho que a gente pode começar um pouco como paciente e depois a gente faz uma associação Eu como acho que a gente profissional. entra aí nessa divisão, né? É assim, eu me vi na oncologia, na verdade, logo no início, como profissional da área da UTI, né? Então, lá no Oswaldo, nós somos referência no centro de oncologia nosso, né? A gente tem um CEON lá, masculino, feminino, pediatria, que é referência Norte-Nordeste e Brasil, na verdade. Temos excelentes profissionais lá que trabalhamos, né? E a oncologia sempre foi um acalanto muito grande no meu coração, pelo lado da humanização. E aí, quando veio a pandemia, que eu me descobri doente, né? Foi quando eu descobri minha lesão, que eu precisei me operar, em pleno processo de pandemia, não foi uma coisa fácil. Primeiro que a gente acha que nunca vai adoecer, né? Eu digo que a minha história na descoberta da minha lesão foi uma coisa interessante, porque eu estava levando o paciente para a realização de tomografia, né, que para ele poder entrar na UTI era uma obrigatoriedade num determinado momento da pandemia, né, mais ou menos lá para agosto. A gente tinha que realizar a questão da tomo. O Oswaldo Cruz, a gente já tinha máquina de tomo, eu era responsável, né, como eu era muito da UTI, eu ia muito para... E como fisioterapeuta, né, respiratória, eu ia muito para botar os pacientes na máquina. E aí uma técnica passou por mim e disse: Patrícia, eu preciso fazer sua mamografia. Paty, nunca mais você fez mamografia. Venha fazer mamografia, venha fazer mamografia. E ela ficou me esperando na porta. Quando o paciente saiu, que eu levei o paciente para a UTI, tudinho. Quando eu voltei, ela estava na porta. E aí ela disse: não, hoje eu vou fazer sua mamografia. Eu disse: mulher, pelo amor de Deus, que agonia com essa mamografia. E ela disse: não, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí foi quando a gente rodou as imagens, né? E eu vi ela mudando muito o cone, mudando incidência, tudo. Eu digo: bom, ela descobriu alguma coisa e não quer me dizer. No final ela disse: não, tá tudo certo. Aí eu disse: não, agora você vai mostrar a imagem. Né? Porque aí eu já vivendo dentro da área da radiologia há muito tempo, eu digo: não, eu quero ver. E aí foi quando eu descobri a lesão. Nunca é uma coisa fácil. A hipótese diagnóstica ela é angustiante, o diagnóstico ele é mais angustiante ainda, apesar de ter uma determinação do que a gente já vai poder fazer ou não. Mas assim, você se descobrir profissional de saúde dentro de uma condição, de uma doença, que você convive com o paciente daquela condição, é muito complicado. Porque a gente sabe todo o transcorrer do processo, né? E esse transcorrer a gente sabe que nem sempre é fácil.
Não só pela questão das cirurgias, mas a própria questão da quimioterapia, os efeitos colaterais da quimio, tudo isso. Mesmo hoje em dia, com todo o suporte medicamentoso que a gente tem, né, as fases que a gente vai ter. E aí eu me vi dentro de uma situação onde eu tinha me separado recentemente, meus filhos comigo em casa, eu fazendo toda uma modificação de vivência, né, de convivência, estrutura de casa, de tudo, né, e com uma doença que é uma doença de uma certa forma que ainda tem um estigma muito grande, né. A gente sabe que hoje o câncer de mama a gente tem um prognóstico muito bom, principalmente quando ele é detectado de forma mais precoce e tudo isso, mas é um câncer. E o nome tem um estigma que faz com que a gente tenha uma sensação muito grande de injustiça, de finitude, né? E aí, dentro desse processo, eu me vi uma enfermeira, uma fisioterapeuta que trabalha na área de uroproctologia. Então, trabalho com pacientes mastectomizadas também, né? Principalmente para a questão das terapias complexas, podendo ser uma possível candidata a tratamento, né? Eu digo das duas uma, né? Ou eu vou me desesperar de vez, ou eu vou aproveitar todo o arcabouço que eu tenho de conhecimento e vou utilizar em prol não só de mim, mas também da minha família e das pessoas que estão no meu entorno, na quimioterapia, nos processos de internamento, no processo da cirurgia, tudo isso. E aí, como minha filha diz que eu vivo meio no mundo de Poliana, eu digo, ó, desesperar não adianta. O tempo vai passar e eu vou precisar me readequar em relação ao que tiver que acontecer. Então, assim, quando eu fui para minha oncologista, a doutora Ana Leide, né, eu me operei lá no Oswaldo Cruz, eu fiz questão de ir para o Oswaldo, porque eu digo que quando a gente tem essas situações, a gente volta para a casa da gente. E aí o Oswaldo é minha casa, eu me emociono quando eu falo isso. E eu consegui, na verdade, fazer a cirurgia lá num período muito difícil, porque ninguém queria operar, né? Covid, eu trabalhava em UTI de Covid, né? Trabalhava em hospital de campanha de Covid. Todo mundo, Patrícia, não dá. A Ana Leide disse, não, vamos operar. E aí a gente operou, eu disse para ela na cirurgia, né? Quando eu entrei, ela disse, minha querida, olha, eu não sei como é que você sai. Aí eu disse para ela, não me interessa. Faça eu sair. Se eu vou ter mama, se eu vou ter cabelo, não me interessa. Me deixem viva para meus filhos. E aí ela disse, Pátria, a gente vai fazer o que puder. E aí foi assim, o bloco cirúrgico praticamente parou para minha cirurgia, né? Colegas que eram da congelação, vieram da patologia, tudo isso. E aí quando eu saí, a primeira coisa que eu disse assim, respirei, depois, né, da extubação tudinho, eu disse, bom, viva eu tu. Aí aquela história, a gente começa, aí mexe o pezinho, mexe a mãozinha, né? E aí, tá tudo funcionando, né? Tudo funcionando, né? Abri os olhos, o pessoal lá na sala de recuperação, Paty, foi tudo certo, amiga, tá tudo bem, não sei o quê. E a pergunta que não saiu, né? Com mama ou sem mama, né? Porque a minha era bilateral. E aí, Ana depois chegou lá e disse, Paty, ó, deu pra gente deixar, preservou as mamas, foi só uma quadrantectomia, tudo isso. Eu disse, amiga, você conseguiu tirar o que precisava tirar. Porque o importante para mim não era estar com a estrutura, era que eu não tivesse mais possibilidades reincidivas, né? E ela disse, não, a gente conseguiu fazer o máximo que a gente pôde, não se preocupe não, a gente vai fazer o tratamento agora e as coisas vão tender a melhorar. Eu disse, então estou tranquilo. Então, eu me vi, na verdade, uma paciente que muitas vezes eu estava lá na enfermaria e o posicionamento do braço e a enfermeira mais novata dizia assim, olha, você não pode mexer o braço. Eu digo, não, eu posso. Não, esse protocolo já não tem mais, já é de outro jeito. Eu trabalho com isso, né? Eu sou sua colega. E aí ela, não, mas olha, porque assim, porque o doutor fulano disse que não pode acontecer desse jeito. Eu digo, não, mas não é bem assim, não. E aí a paciente que estava do meu lado disse, não, mas ele falou também para eu não mexer. Eu disse, não, mas você vai ficar com o ombro congelado. Olha, se preocupe não, pode mexer. E aí eu tentei, na verdade, trazer sempre o processo de doença. Quem convive comigo sabe disso. Eu tento trazer ela de uma forma mais leve dentro da vida, né? E aí o curso de medicina veio justamente dentro desse contexto. Por quê? Porque eu me vi numa situação que eu queria um propósito, né? O meu propósito sempre vai ser meus filhos. Mas eu queria um propósito para eu dizer assim, não, eu preciso lutar para ficar. E aí foi quando eu resolvi fazer o curso, né, de medicina. As pessoas me perguntam por que medicina, eu era o curso mais longo que eu conhecia, eram 6 anos. Eu podia estar fazendo pós-doutorado, mas o pós-doutorado eu tinha uma flexibilidade maior, que me exige, na verdade, um compromisso maior, uma perpetuação de estudo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí resolvi fazer. Eu disse, olha, o tempo vai passar.
se eu me formar ou não, ele vai passar do mesmo jeito. Então, pelo menos eu procuro investir mais nessa questão dos estudos e trazer um pouquinho, né, desse relato que a gente está conversando aqui agora para outras mulheres, para as outras pessoas, quando a gente está nos ambulatórios, quando a gente está nas unidades de saúde da família, a própria questão da visita domiciliar, junto aos colegas também, né, para a gente ter esse olhar mais humanizado em relação aos nossos pacientes. Porque a gente esquece que nós somos humanos também, que a gente adoece. Sim. E quando a gente adoece, eu digo que o saber, ele é muito libertador, mas ele é muito angustiante também, né? Porque ele traz uma consequência de fatos que a gente sabe que vai acontecer. Então, assim, eu me lembro disso claramente, eu lá no bloco cirúrgico, né? Esperando, né, para realizar o procedimento, o colega anestesista chegou com uma pessoa muito querida, aí disse, Patrícia, a gente vai puncionar a veia, não sei o que, eu disse, olha, funcione desse lado de cá não, porque aqui eu tenho essa veia aqui que eu não quero perder, não sei o que. Ele, mulher, tu aqui é paciente? Eu digo, não, mas eu nunca vou conseguir deixar de ser enfermeira e ter a visão das coisas que eu tenho. Então, assim, ser profissional nessa hora tem um lado bom, porque a gente tem a compreensão da dinâmica, mas também tem um lado do peso de saber as consequências das coisas. Então, assim, quando eu pego meus exames, eu sei o que eu estou interpretando ali. Isso. Quando eu pego meus resultados de imagem, eu sei o que eu estou interpretando ali. Então, isso às vezes dá um desânimo, porque às vezes eu digo, eita, eu tenho um nódulo de pulmão, né? E às vezes eu digo assim, eita, meu nódulo diminuiu quanto? Aí quando eu chego lá, está do mesmo tamanho. Aí a oncologista olha para mim e faz, não, Patrícia, mas ele está estável. Eu digo, não, é bom porque ele está estável, mas ele também não regrediu. Não regrediu, né? E aí você fica nessas medidas, né? Mas são coisas que a gente tem que enfrentar. Eu estou enfrentando essa lesão, como tem pessoas que enfrentam outras situações, né? E assim, com muita tranquilidade, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Lógico que tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais susceptível a choro, tem dia que você fica meio que desesperado quando os exames não estão tão bons, né? Mas quando a gente vai assim envelhecendo também, estou entrando numa fase de envelhecimento, de menopausa, então eu já não tenho, além da questão oncológica, eu ainda tenho a questão da mulher Patrícia, que está envelhecendo, e isso também já vai trazendo outro peso, né? Dentro da questão da minha condição física, que eu digo, se eu não tivesse a lesão, seria melhor ou seria pior? Né? E a gente não tem como hoje dizer assim, não, isso vai melhorar, isso não vai melhorar. Lógico que tem certas coisas que mesmo podendo fazer determinados tipos, né, de fitoterápicos, né, a nível da questão da menopausa, é uma coisa que ainda tem os seus tabus, né, principalmente a questão, mesmo sendo bioidêntico, a questão de muitos hormônios, tudo isso, mas é uma coisa que pesa também para nós, né? E aí a própria questão dos colegas, né, não só o ginecologista, mas como o oncologista fica nesse negócio, faz, não faz, né? E você nesse meio termo, você tá suando, taquicárdico, né? Acordando de noite com insônia. E a gente precisa aprender a viver com determinadas condições que às vezes a lesão oncológica nos obriga a viver. Mas que isso também não seja um peso, né? A gente tem que tentar ver essa vida menos difícil do que muitas vezes ela já é, né? E principalmente assim pelas perspectivas que a gente tem. Então, da dificuldade mesmo de possíveis internações, né? Da própria questão do desenvolvimento da doença em outras áreas. E aí eu acho que a gente tem que também aprender essa questão dessa resiliência, né? Da gente poder se ver dentro desse contexto todo e como é que a gente vai poder viver dentro dessas condições, né, que a vida nos coloca, que muitas vezes não é opção nossa. Ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer, ninguém quer, mas que faz parte do ciclo. E uma das coisas que mais hoje eu tento me policiar, né, não consigo nem todo o tempo, mas eu tento me policiar e preservar muito minha saúde, preservar o horário de sono, que eu sei que a gente, dentro da nossa constituição da faculdade, nem sempre a gente consegue, a própria questão da alimentação, a própria questão da ingesta hídrica, porque às vezes a gente, como profissional de saúde, a gente se vê muito como, eu não vou dizer um super-herói, mas aquela pessoa que pode aguardar, né? Eu preciso beber água, não, mas eu tenho isso aqui para fazer, então eu posso aguardar mais um pouquinho para beber água. E aí a gente acaba não se priorizando como ser humano dentro desse processo. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, como é que, se você tem alguma estratégia pessoal para poder manter esse equilíbrio, assim, tanto emocional como de conseguir mesmo.
Porque, assim, a gente sabe como é difícil a rotina de estudante de medicina. E você consegue trabalhar, cuidar dos seus filhos, dar conta ainda de ser, né, de estar todo por dentro desse tratamento e ainda conseguir dar conta da faculdade. Você acha que a faculdade entraria aí como algo que lhe ajuda a manter esse equilíbrio emocional? Você A poder falar gente, um pouco sobre isso, é, assim? a gente fica sempre naquele dilema, né? É uma faculdade onde é um curso muito pesado, né? É um curso que exige dedicação, né? Lógico que eu ainda tenho um arcabouço de conhecimento que me dá certos subsídios, né? Então, assim, eu entro em muitas áreas mais confortável do que algumas pessoas que não têm experiência quando eu falo de estudo dentro daquele processo, né? Afinal de contas, esse ano eu acho que eu estou fazendo 33 anos já de formada em enfermagem, né? E são 33 anos, né? Então, assim, a gente tem uma vivência, né, de faculdade, de dia a dia, que me dá subsídios para muitas coisas. Mas eu digo que eu acho que eu consigo, porque eu sempre fui hiperativa. Eu nunca consegui ficar muito tempo, muito parada. Você vê, eu estou aqui, eu sempre estou me mexendo. Mas, assim, eu digo que é porque a gente é mulher. Eu desculpe os homens, tá? Mas eu acho que, assim, nós fomos, eu não sei se acostumadas ou desenvolvidas ou habilitadas, né? A gente poder ter várias caixinhas onde a gente consegue trabalhar dentro desse processo. Hoje, eu vejo que eu acredito, né, nessa condição. Lógico, tem um fator etário, tem um fator de doença, né? Mas, assim, meu corpo hoje não responde mais, feito respondia antigamente. Minha mente hoje é uma outra mente, né? Que vem também pelo processo de envelhecimento. Mas eu acho que a gente consegue, na verdade, quando a gente faz esse planejamento, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter é organização. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito desorganizada para algumas coisas, mas toda essa parte de habilidades de estudo e de trabalho eu sempre fui muito organizada. Então, eu acho que pela própria questão do TDAH, a gente aprende, né? Que hoje em dia a gente tem diagnóstico, a gente tem terapia medicamentosa, mas antes a gente não tinha e tinha que aprender a desenvolver as nossas habilidades e sobreviver dentro desse processo. E aí, os processos de organização, eles são fundamentais, tá? Mas, assim, o que mais colabora para mim no meu dia a dia são as parcerias. Então, assim, as parcerias de estudo, as parcerias de trabalho, as parcerias de casa, né, com os meus filhos, né? Então, eu acho que isso faz com que eu consiga dar conta do que eu preciso dar conta e, principalmente, assim, tentando fazer sempre um trabalho de excelência. Lógico que falhas vão acontecer, né? Até porque nós somos humanos. Às vezes a gente esquece e esquece mesmo. Mas, assim, a rotina não é fácil. A rotina é bem pesada, até porque, assim, como eu tenho pouco tempo de estudo, né? Porque ir para a faculdade é uma coisa, estudar é outra, né? Então, assistir aula é um processo, estudar é um outro. Então, muitas vezes eu tenho que me acordar de 4 horas da manhã para começar a estudar, para quando dá 6 horas eu já estar me organizando para sair do trabalho. Mas, assim, é muito bom quando a gente está em ambientes que nos acolhem, né? Então, assim, a faculdade, a minha turma na faculdade me acolhe, a minha turma no meu trabalho me acolhe. Quando muitas vezes eu estou dizendo assim, poxa, gente, eu tenho prova. Aí tem colegas que muitas vezes vêm do outro setor e dizem assim, não, Patrícia, vai-te embora estudar, que a gente fica aqui dando uma olhadinha na UTI. Vai-te embora, colegas médicos mesmo que fazem, não, Patrícia, tu tem prova, vai-te embora estudar, que é isso aqui eu tomo conta, isso aqui eu fico observando, né? E aí a gente consegue, na verdade, através dessa rede de solidariedade, né, desenvolvendo as coisas. Mas se a gente não tiver, primeiro, um objetivo e uma organização para que isso aconteça, fica muito sobrecarregado. E é quando muitas vezes a gente entra nos processos mais de exaustão, né? É um curso longo, e aí é uma coisa que o professor Luciano me disse no meu primeiro dia de aula, que eu não esqueço nunca. Ele disse, Patrícia, logo quando eu fiz a primeira prova com o professor Luciano de anatomia, né, acostumada a ser laureada, essas coisas todas, né, que tirei meu primeiro 8 na vida, foi um banho de água fria, que eu disse, não pode, não, eu tenho não sei quantas graduações, né, tirando 9,5, 10, nunca tirei um 8 na minha vida. E aí ele olhou para mim e disse assim, Patrícia, olha, você está começando uma maratona. Você não está numa corrida de velocista, você não vai ser Bolt. Você vai ter que ser aquele queniano que vai ter que correr os 42 quilômetros para poder chegar. E aí é uma coisa que eu nunca mais esqueci na vida, né? Então, assim, também ter a consciência das possibilidades que eu tenho hoje e como eu posso fazer hoje. Então, antes eu me cobrava muito
Hoje eu ainda me cobro, mas eu também tenho um lado mais amoroso comigo mesmo, de dizer, dentro de toda a dinâmica de vida que você tem, de todos os trabalhos que você tem, você consegue dar conta de cada uma área e você consegue ainda ser uma boa aluna, né? Você consegue participar, você consegue ter uma questão de um conhecimento, de adquirir um conhecimento, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente pensa muito nessa questão da nota. Então, a nota como um referencial de um processo, né? Que tem a sua importância, mas hoje eu vejo muito pelo lado do que eu posso aprender dentro daquele conteúdo. O que é que isso vai me fazer falta lá na frente e o que é que eu vou poder utilizar isso lá na frente em prol do meu paciente. E isso é uma coisa que me tranquiliza mais dentro dessas questões, né? Apesar da gente ainda ter uma questão muito conteudista, da gente ainda ter essas normativas técnicas de avaliação, tudo isso. Então, se eu não tiver organização, se eu não tiver parcerias e rede de solidariedade, e se eu não tiver, principalmente em mim, esse objetivo maior, seja para um processo de formação médica, seja para um processo de atuação junto aos meus pacientes, seja para ser uma boa professora junto aos meus alunos, eu acho que a gente acaba desistindo de muitas coisas, né? Sim. Independente de ser paciente oncológico ou não. Ou não, né? Você estava falando um pouco também dessa questão do seu profissional, né? De como ele pode atrapalhar ou ajudar no processo, né? De saúde e doença. E aí, assim, muitos pacientes relatam essa montanha-russa de emoções, esperança, medo, cansaço, como você está falando, assim, em relação a esse processo de adoecimento. Para você que sempre esteve do outro lado do balcão, a pessoa que era a enfermeira, que era a fisioterapeuta, o que foi que mais surpreendeu você, assim, diante de toda essa vivência? Eu acho que não só do processo de adoecimento, mas também de tudo que veio depois, assim. Ver como as pessoas, muitas vezes, elas podem, pela prática do dia a dia, né? Eu entendo o estresse que é no nosso dia a dia, né? A gente como profissional, somente nas nossas áreas que a gente trabalha em vários plantões, tudo isso, né? Como as pessoas, elas podem ser menos humanizadas, né? Que era uma coisa assim que a gente sempre... o meu processo de base de formação como enfermeira sempre foi muito dentro da questão da humanização, né? Até porque a faculdade, a Nossa Senhora das Graças, que era FESP, né, europeia agora, ela é de freiras, né? E aí a gente sempre teve um lado muito humano diante da visão do nosso paciente, né? E aí aquela situação assim de você não ter o cuidado. Então veja, ali quando eu estou internada como Patrícia paciente e não Patrícia enfermeira. Lógico que é muito difícil às vezes dissociar. Principalmente por quê? Porque a gente tem um processo de formação onde a gente sabe a questão das técnicas, sabe a questão dos processos e condições, né? Então, assim, eu sei os horários da administração da minha medicação, eu sei como é que ela vai ser administrada, eu sei os cuidados que tem que ter com o meu catéter, não é? Porque isso depende também da nossa sobrevivência, certo? E aí, resultado, muitas vezes as pessoas não têm esse lado mais cuidadoso em relação à situação, né? Então, eu tive colegas que chegaram, né, extremamente assim, eu não vou dizer frias, entenda, porque às vezes quando a gente diz que a gente tem uma lesão, um adoecimento dentro desse contexto, não é com o objetivo de pena, mas é com o objetivo de responsabilidade, né? Porque muitas vezes a infecção que eu vou ter em decorrência de um mau uso do meu catéter, do CTI, por exemplo, o que é que vai acontecer? Vai me levar a um quadro de infecção que eu posso morrer. Então, assim, quando a gente fala, tá sem luva, não lavou a mão, né? Muitas vezes as pessoas dizem, é porque tem esmeraldite, tudo nesse povo de saúde é complicado. Não é. É porque a gente compreende, na verdade, o passo a passo, os riscos que a gente está vivendo dentro daquele contexto. Então, assim, tá do outro lado é uma coisa que eu acho que todos nós, independente de tipo de doença você vai ter ou não, a gente deveria passar. Porque a gente aprende a respeitar mais o outro também. Então, eu entendi depois o cansaço e a fadiga dessas pessoas que não me trataram, digamos assim, de uma forma tão como eu esperava ser tratada. Não por ser a enfermeira da unidade, mas assim, pelo lado humano do processo, né? Pela fragilidade que a gente está passando diante daquela situação. E aí eu disse, poxa, aquela pessoa já veio de tantas horas de plantão também, já deve estar tão cansada, né? Eu acho que a gente precisa também sempre ter esse mecanismo mais de sensibilidade, porque senão a gente entra em atrito. E atrito pra gente é o que menos a gente quer. Então, assim, estar do outro lado para mim foi uma experiência que eu já tinha vivenciado em outras situações,
de parto, né, de gestação, essas coisas todas, mas que com a definição da doença, ela tem um peso diferente, né? Tem um estigma, né? Porque eu dizia assim, rapaz, a pessoa está me tratando tão mal, pode ser a última vez que ela me veja hoje, né? Porque eu não sei, daqui a pouco, sei lá, eu posso ter uma complicação, uma embolia, um tepo, um negócio, aí ir embora e a pessoa vai dizer, poxa, eu podia ter tratado Patrícia melhor, né? Ou eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, né? Então, eu acho que, assim, nós profissionais de saúde, muitas vezes, a gente precisa de ter um lado de adoecimento em determinadas situações. Seja conosco, seja com alguma pessoa mais próxima nossa, para a gente também se colocar um pouquinho no lugar do outro como paciente, sabe? E olha que eu sempre procurei ter uma conduta, assim, muito... Quem me conhece sabe disso, né? Eu sempre procurei ter uma conduta muito mais voltada para essa questão do humano, né? Porque eu acho que nós somos uma rede só. E mesmo assim, a gente muitas vezes cria a expectativa do que o outro vai nos dar de resposta. E nem sempre a resposta do outro vai ser o que você quer. Então, o outro também tem a sua fragilidade, tem os seus processos, tem tudo isso. Mas, assim, é difícil a gente estar do outro lado. É muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que quando meu pai adoeceu, meu pai teve Alzheimer e ficou internado na UTI 25 dias. E eu precisei auxiliar o colega para poder fazer uma traqueostomia, né? E meu irmão que ia entrar, que é cardiologista, ia entrar com ele para poder fazer. Meu irmão disse, Patrícia, eu não tenho condições não. Eu não tenho condições nenhuma de fazer isso com o papai. E aí eu disse, não tem problema nenhum não. E aí eu me paramentei, ajudei, terminou o procedimento, tudo direitinho. O pessoal disse, eu não sei como é que tu teve coragem. Eu disse, não foi coragem não, foi necessidade. Porque eu não era ninguém. Então, entre ser ninguém ou ser uma pessoa despreparada, que podia levar um trauma ao meu pai, eu preferia que fosse comigo. Então, eu tenho isso muito claro também. Eu consigo dissociar muito o que eu preciso ser em cada momento. O momento que eu preciso ser enfermeiro, o momento que eu preciso ser a mãe. Mas muitas vezes, mesmo eu sendo enfermeiro ou a fisioterapeuta, eu atuo dentro das outras áreas com muita tranquilidade. Porque eu digo, eu prefiro que seja junto comigo, eu realizando o procedimento, do que uma outra pessoa que acaba gerando injúria. Meu filho mesmo não deixa ninguém funcionar ele. Chega no hospital, ele espere que minha mãe está chegando. Eu chego, aí o pessoal faz, você é a mãe. Eu digo, sou a mãe, já vou funcionar, peraí. E aí eu já organizo tudo direitinho. Mas por quê? Porque a gente cria, na verdade, esses processos de confiança, de tudo isso. Não é que os outros profissionais não saibam, não é nesse contexto. A gente tem que respeitar muitas questões, né? De espaço, de normas técnicas, dos ambientes, tudo isso, né? Mas é o que você produz que aquilo dali vai dar uma resposta de confiança em relação ao indivíduo. E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar dentro de nós. E aí quando eu vejo essas pessoas, né? Que eu como paciente, a pessoa está do outro lado como profissional, que vem com determinadas posturas, muitas vezes, quanto mais a pessoa fala alto, mais eu falo baixo. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu não sou muito calma, feito eu estou aqui, eu sou bem agitada. E aí, quanto mais a pessoa fala alto de um lado, mais eu falo baixo do outro. Quanto mais a pessoa muitas vezes é ríspida, mais eu sou doce. Porque eu digo assim, poxa, o dia dela deve estar difícil hoje, né? Como eu já tive muitos dias difíceis, e eu não sei se nem eu, dentro desse contexto, eu pude ter sido ríspida com alguém dentro dessa situação, que muitas vezes você nem imagina que foi, mas para aquele dia, naquele momento, para aquela pessoa acontecer desse jeito. E aí eu acho que é uma coisa que a gente vai trabalhando dentro da gente, né? Para que a gente possa também ir aceitando esses nossos processos de fragilidade. E aí deixar também, ter aquele momento que eu vou ser a Patrícia paciente e eu vou dar meu bracinho para a colega funcionar, eu vou dar meu corpo para as punções, para as coisas todas e aceitando, na verdade, todo esse fluxo. Mas é difícil, é muito difícil, principalmente quando a gente tem essa mania de dominação, né, de uma certa forma, em relação aos cuidados, a como fazer, ao que fazer, né, a como comandar uma equipe. É bem difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar do paciente. Imagino. Mas você acha que, assim, o seu processo de adoecimento mudou o seu olhar profissional? Ou você acha que manteve aquilo que você já acreditava? Ou, de certa forma, ele moldou, de alguma forma, a sua atuação profissional e quem você quer ser enquanto médica? Eu digo, não, a minha pergunta agora não é mais para a Patrícia enfermeira, nem para a Patrícia fisioterapeuta. É para a Patrícia enquanto futura médica,
se o seu processo de adoecimento moldou a visão de qual tipo de médico que você quer ser. Olha, eu sempre tive uma certeza dentro de mim sobre o tipo de ser humano que eu queria ser. Né? Eu tive uma formação de base dos meus pais muito forte dentro desse contexto. Né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito humanitária. E aí eu sempre vivenciei muito isso dentro da minha casa, então eu sei o que eu não quero ser. E a gente sempre soube isso em casa, né? Meus pais sempre nos educaram muito em relação bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. E eram coisas assim que eram nossas do dia a dia, que a gente foi estruturando dentro da nossa relação familiar, que traz também para o meio externo, né, em relação à questão do respeito às pessoas, aos seres humanos como forma geral, aos animais, tudo isso, né? Aos animais da vida de forma geral, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu sempre tive, assim, uma experiência muito próxima, né, junto de intensivistas e cirurgiões. E aí eu também vi o que eu não queria ser, não só como pessoa, mas como também ser humano, né? Como ser humano dentro desse processo profissional, né? O posicionamento diante do paciente, o posicionamento diante de equipe, né? A gente sabe, né, dos egos, né, que muitas vezes a profissão da gente carrega, né, é muito arraigado ainda isso, né, dessa questão do senhor, do domínio, do saber, né, e hoje a gente já tem uma quebra muito grande isso através da questão da atuação muito profissional, então é uma coisa muito boa. Mas eu digo que a doença em si, às vezes a gente acha que a doença melhora as pessoas. Às vezes eu fico reflexiva em relação a isso, porque eu vi que no Covid, eu dizia assim, eu como enfermeira, né, trabalhando no Covid, eu dizia assim, meu Deus, eu acho que quando acabar essa pandemia as pessoas vão ser melhores. O mundo vai estar melhor. As pessoas vão estar mais humanas, as pessoas vão estar mais amorosas, as pessoas vão estar mais próximas. Mas eu acho que é muito da natureza de cada um. É o que o ser humano ele é. Entendeu? Então, aquela velha música, né? Você não dá o que você não tem. Você não consegue ser o que você não é da sua essência. A história do escorpião, que mesmo sendo transportado depois de gratidão, picou. Então, eu acho que tem pessoas que são o que são. E aí, aquela velha história. Não é para você estar cristalizado dentro daquela história de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas eu acho que, mesmo às vezes, com o processo de adoecimento, a gente nem sempre muda. E eu acho que dentro desse contexto, a natureza da gente, eu acho que ela sobressai. Então, assim, lógico que hoje eu procuro ter um olhar mais amoroso do que eu já tinha. Eu procuro servir mais do que eu já servia. Não só pelo processo de doença, mas pela caracterização que a profissão pede. Então, assim, você ser médico para ganhar dinheiro é uma coisa. Você ser médico, eu não falo como sacerdócio, que essa visão romantizada é uma visão que às vezes traz um peso muito grande para a gente também, né? Porque somos seres humanos, a gente precisa ter rentabilidade, pagar boleto, tudo isso. Mas eu acho pela responsabilidade que a profissão da gente traz, né? Dentro do compromisso social. Então, assim, se você não gosta de trabalhar com seres humanos, vá para a parte administrativa, vá fazer coisas que você não tenha esse vínculo, mas se você tiver dentro do convívio do paciente, que já está num grau de sofrimento, de familiar com grau de sofrimento, seja o melhor que você puder ser. Dê o melhor que você puder dar naquele dia, né? Porque nem sempre a gente está 100% para dar o que a gente pode dar. Então, se naquele dia, o que eu consegui dar foi um sorriso, foi um aperto de mão e dizer, vai dar tudo certo, você vai melhorar. Olha, a gente vai ver como é que as coisas vão ficar, né? Eu acho que isso acaba alegrando o dia das pessoas, né? Sim. Um bom dia faz a diferença para muita gente. Um sorriso faz a diferença para muita gente. No Covid eu vi muito isso. Eu vi muito paciente, às vezes, descompensando hemodinamicamente, né, bem instável, principalmente pessoas idosas, de você chegar lá, botar a mão na sua mão, né, mesmo com todas as precauções que a gente tinha de luva, de tudo isso, de você alisar e você ver a pessoa se acalmando, né, de você ver os parâmetros hemodinâmicos se estabilizando. Então, eu acho que a gente tem um ser muito social para a gente ter essa dissociação tão grande em relação do que é o profissional e os demais, né? Então, eu acho que eu, Patrícia, dentro dessa minha visão futura, né, de profissional de saúde, né, na área médica, o que é que eu trago da minha doença e do meu processo de formação?
que eu procure sempre melhorar mais dentro da questão do que eu possa servir, sabe? Mas, assim, dizer que a doença vai me melhorar dentro desse contexto, não sei. Às vezes eu acho que a pessoa é o que ela é. E aí eu conheço também colegas médicos, né? Excelentes profissionais, né? Mas que durante a fase de adoecimento era aquele profissional que trazia aquele estigma de ser ruim para a equipe, de não tratar bem o paciente, às vezes as pessoas quererem reproduzir nele o que ele fazia nos outros, né? E ter aquela condição de ser, muitas vezes, de estar muito grave, quando estabilizava, que estava melhorando, que estubava, que começava a falar, já começava a xingar todo mundo, inclusive os próprios colegas, né? Então, eu acho que tem coisas que, às vezes, eu digo assim, que às vezes o universo nos dá a oportunidade de melhorar. E a gente pode melhorar ou não. Mas o que eu vejo mais hoje para mim, né, dentro de todo esse contexto, é tentar, na verdade, ser um ser humano melhor, trazer mais humanidade para a Terra, né? Eu acho que a gente fala tanto no humano, a gente fala tanto no ser humano, mas são poucos realmente que são seres humanos, né? A gente tem muito essa questão mecanicista do dia a dia, a gente tem muito essa questão dessas guerras de vaidades que acabam muitas vezes atrapalhando as convívios das pessoas, né? A gente vivencia isso no ambiente de trabalho, vivencia isso no ambiente escolar, né? E eu acho que isso é tão pouco. Eu acho que o câncer me trouxe uma visão de como as coisas são poucas diante da complexidade que é a vida. Então, assim, aquele dia, muitas vezes, que eu estou mais triste, é o dia que eu digo assim, poxa, mas pode ser que hoje seja o meu último dia. Então, é assim que eu vou querer passar? Triste? Não. Eu vou ter que levantar a cabeça, eu vou ter que levantar da cama e eu vou ter que viver. Porque enquanto a gente tem força dentro desse contexto, né, de físico, de conseguir lutar, a gente tem que lutar. E aí eu sempre digo às meninas, né, quando ela me pergunta, Paty, como é que tu tá? Eu disse, um dia por vez. Eu digo, é o meu lema, é igual do AA, né? Sem o primeiro gole, o meu é um dia por vez. Então, a doença me trouxe muito para esse presente. Então, antes eu ficava, não, porque eu poderia ter feito isso. Hoje em dia eu não penso mais. Eu penso, o que é que eu posso fazer hoje? Então, esse meu hoje, ele tem que ser o que eu melhor puder dar. Amanhã, não sei. Amanhã pode ser que eu nem acorde, né? Então, assim, eu acho que não é numa perspectiva de uma finitude. Eu não vivo nessa angústia, eu vou morrer. Até porque todos vamos. Não é? Seja de uma forma, de uma morte predita ou não, a gente vai morrer, né? Não é? Não é um pessimismo. Não, é uma realidade, não é? E eu, como intensivista, como eu sei que isso é uma realidade, sim, né? Mas é dizer assim, eu estou aqui. Então, eu não é que eu ainda estou aqui, eu estou aqui. E como eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu melhor. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer na visão de nós médicos, né, futuros médicos, dentro do contexto do nosso paciente. É o que é que eu posso fazer hoje para ser o melhor para o meu paciente. Às vezes eu vou conseguir trazer propostas terapêuticas, trazer condutas que vão melhorar ele dentro do seu contexto geral, mas às vezes é aquele sorriso que vai fazer a falta e que a gente vai conseguir chegar lá, que a gente possa ter essa sensibilidade de olhar para o outro realmente e ver a necessidade do outro, né? E não a expectativa que eu crio, tá? Eu quero poder fazer isso e isso por Dona Maria. Eu tive uma paciente na fisioterapia que ela teve um AVC. Ela me ensinou muito dentro desse contexto. E eu trabalhando todo o padrão de marcha, trabalhando as coisas. Olha, a senhora vai andar, já não vai mais fazer essa marcha hemiplégica, não sei o quê. O que é que a senhora quer? Ela olhou para mim e disse, minha filha, eu queria segurar a vassoura para varrer a minha casa. Uma coisa tão simples. Aquilo dali para mim foi tão pequeno que eu disse, meu Deus, eu estou me esforçando tanto para botar ela para andar, para não sei o quê. Aí eu disse, mas é o que ela quer. É o objetivo dela. Então, como não respeitar esse objetivo dela, né? Então, não é a minha expectativa, é a expectativa que ela tem no que ela quer fazer. E aí, conseguir mudar, né? Muitas vezes, em nós, essa nossa cobrança de expectativas é uma coisa também que é difícil. Muito. Principalmente nessa carga de responsabilidade que a gente tem. Responsabilidade de equipe e tudo isso. Veja, eu gerencio uma equipe, mas na hora quem está no meu braço direito é o meu colega médico. Na hora que meu paciente intercorre, é que eu chamo. Chamo o colega,
Chama o médico lá de plantão, porque é ele que vai ter que trabalhar comigo em parceria para esse contexto. E muitas vezes, as coisas que eu já tenho limitação do meu fazer, eu olho para ele e digo, e aí, fulano, a gente vai fazer como? Né? É para ele que eu me direciono dentro do meu papel. E aí isso também traz um peso muito grande. Então, assim, muitas vezes é cobrado da gente como se fosse um saber absoluto, né? E a gente tem as nossas fragilidades. Sim. Eu já tive colegas de dizer, Patrícia, eu não sei. Vamos estudar aqui, vamos pesquisar, vamos ver o que é que a gente pode fazer dentro dessa condição, porque eu não sei que conduta tomar. E eu achei isso extremamente nobre, de ter gente que dizer, como não sabe? Você não sabe o que vai fazer, você é médico. Eu disse, gente, ele é gente. Ninguém aqui é Google não, nem GPT não. A gente vai pesquisar e a gente vai conseguir. Vamos se acalmar, o paciente estabilizou, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui agora. Eu acho assim, dentro disso que você está falando, eu queria, assim, só para finalizar, uma pergunta final, para você falar assim, deixar um conselho, que é exatamente isso que você está falando, um conselho para membros, assim, da nossa liga e pessoas que serão futuros profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais de saúde, e como fazer a diferença na jornada de um paciente oncológico. Eu acho que tentando, na verdade, ver o paciente oncológico não com a sua finitude, mas principalmente com sua perspectiva, sua grandeza de vida daquele momento. Eu digo que a tecnologia ela tem um lado muito bom, mas ela nos colocou muito no futuro, uma ansiedade de um futuro do que vai acontecer. E aí eu noto que muitas vezes a gente se perde dentro dessa perspectiva desse futuro, né, nessa ansiedade que a vida traz hoje para a gente. E a gente muitas vezes não está vivendo o agora, não está olhando para o nosso paciente agora, né? Não está olhando para o nosso colega agora, né? Então, assim, olhar para o nosso paciente dentro dessa perspectiva dele do hoje, né? O que é que eu posso oferecer hoje? Porque vai fazer, de uma certa forma, né, com que a gente esteja mais presente dentro desse contexto. Então, assim, falar de humanização, falar num atendimento mais direcionado, individualizado, é uma coisa que a gente já vem praticando ao longo do dia. Mas, assim, é se despir, na verdade, de certos preconceitos nossos, de certos idealizações, né, de certas expectativas que muitas vezes a gente traz no nosso nome como profissional, ou nas repercussões que aquelas ações nossas vão ter naquele momento, com uma questão futura, né, de desenvolvimento profissional, né, não falando de erros, mas falando assim, de mídias, né, que hoje em dia todo mundo vive na mídia, né, tanto Instagram, tanta coisa assim, mas que a gente possa realmente olhar nosso paciente dentro do seu momento presente. Então, o paciente oncológico, ele é um paciente que a nossa gangorra de humor ela é muito acelerada justamente por conta do nosso corpo. Então, tem dia que a gente vai estar melhor, tem dia que a gente vai estar pior. Então, na hora que eu olho o meu bom paciente, aquele meu recorte do agora, eu tenho que estar presente naquele recorte dele do agora, né? E poder, na verdade, trazer, mais uma vez falando, o melhor que eu posso dar naquele momento. E ser sincero, né? Eu acho que a sinceridade, a verdade, ela é uma coisa que ela pode nem sempre ser bom de ouvir, mas ela é justa para quem recebe, né? E aí a gente conseguir, na verdade, fazer com que o nosso paciente ele se sinta confortável dentro desse processo. Então, assim, nós como profissionais, a própria questão, né, da turma, né, da liga como um todo, né, para as áreas de oncologia. Então, acho que a área de onco é uma área que a gente precisa realmente ter esse lado muito humanizado. Mas, assim, que a gente olhe para o nosso paciente com respeito. E não falo nem mais piedade hoje em dia, mas, assim, que a gente não pense muito no que vai acontecer amanhã. Vivencie o hoje. Eu acho que o hoje é um dia extremamente importante ser vivido. É o presente, né? Feito as pessoas falam. E a gente vai conseguir, na verdade, desenvolver um bom trabalho junto dos indivíduos, das pessoas, né? Dos nossos pacientes, dos nossos colegas, até o momento que realmente chegar o processo da finitude. Né? Que vai chegar um dia para todos nós, feito a gente já falou, e que essa finitude ela seja tranquila, né? Eu acho que hoje, na verdade, né, com a questão da legislação hoje em dia que a gente tem em relação à questão do direito do paciente, né, a própria questão das escolhas, das opções em relação aos processos de paliação dentro das atividades, tudo isso, eu acho que trouxe uma sensibilidade maior, né, junto da equipe em relação ao paciente. Porque nós de saúde é muito difícil a gente perder. A gente não quer perder o paciente de jeito nenhum. A gente não quer perder, a gente luta até o último suspiro. Mas a gente precisa entender também que ter dignidade de morte é um processo muito importante, né? Às vezes o deixar partir com dignidade é um ato de amor
que nem sempre a gente está sendo preparado para fazer. Então, assim, que a gente olhe a vida, lógico, com prazer e satisfação, porque é o nosso compromisso, mas que a gente olhe a morte também como uma amiga, né? Que está caminhando sempre ao nosso lado. A grande vantagem dentro desse processo é que a gente nem sempre está vendo, né? Porque acontecem outras coisas na vida que a gente nem sempre está preocupado com isso. Mas, assim, que a gente não tenha ela como inimiga, né? Que a gente tenha ela como uma amiga que vai caminhar um dia. Meu pai, quando morreu, minha filha disse uma coisa muito interessante. Quando ela escreveu, né, o texto de papai, ela colocou a questão de um trem de partida, né? Então, assim, o que é que eu vou deixar na estação quando eu partir? Espero só coisas boas. E eu acho que é isso que é importante a gente lembrar, né? Porque cada um vai ter a sua história, cada um aqui tem os seus compromissos de vida, a sua história familiar, as suas manias, né? O seu ser, na verdade, que foi construído ao longo do tempo em relação a série de fatores. Mas na hora da morte é individual. Mesmo que a gente morra numa morte coletiva, de uma queda de um avião, cada um ali vai ser uma partida única. E que a gente possa estar junto desse nosso paciente, tanto nesses momentos do presente, respeitando essa condição dele do agora, vivenciando um futuro, mas que quando tiver o processo de terminalidade, que ele seja tranquilo, que ele seja suave, que ele seja como o paciente ele quer, e não como muitas vezes nós queremos, né? Respeitar isso é uma coisa que dá trabalho, né? Eu converso isso muito com meus filhos diariamente, né? No diariamente, entenda, com uma certa frequência, porque a gente, querendo ou não, a gente tem processos de finalidade que podem ter mais próximos de um em relação ao outro. E aí, trazer, na verdade, essa fala e a família também entender esses contextos são importantes. Então, que a gente, assim, saiba trabalhar com o nosso paciente, mas que a gente acolha também a família. Que a gente possa ter esse olhar humanizado também para a família, um olhar amoroso para essa família que está passando pelos processos. Que também sofre, porque né? A gente perde o paciente, mas eles perdem um pai, uma mãe, uma irmã, né? Então, isso sempre são situações difíceis. E eu não gosto nem desse termo muito de perda, porque eu acho que a morte é uma transição dentro de esferas, né? E aí cada um dentro da sua espiritualidade vai ter suas crenças, né? Mas eu acho que a morte é só um outro estado de espírito que a gente vai estar, um outro estado de ser, onde eu não vou mais precisar de um corpo físico. E aí, dentro desse contexto, eu acho que a gente entender ela como uma parceira nas nossas vidas, principalmente nós profissionais de saúde, traz menos sofrimento para a gente também. Né? Porque os primeiros pacientes, quando morrem, a gente fica muito revoltado, né? Principalmente quando é paciente jovem, na oncologia pediátrica, que você perde aquele paciente, que você vê o sofrimento dos pais dentro daquele processo. Quantas vezes você se revolta junto a algo que cada um dentro da sua religião vai ter, como é justo. E não somos nós que temos que definir o que é justo e o que não é justo. É o que é humano e o que não é humano. É o que aquele corpo conseguiu aguentar, suportar e tentar, na verdade, se recuperar diante desse todo o processo. E vai chegar uma hora que não vai acontecer. Então, se não vai acontecer, que aconteça essa partida da forma melhor possível. Junto dos seus familiares, sem dependências de máquina, com um processo de equipe dando suporte para diminuir o sofrimento, mas que traga esse mecanismo de validação familiar para esse momento. Porque cada luto precisa ser vivido dentro da sua forma. E que essa partida, na verdade, ela traga significados bons, de lembranças boas, de situações boas, né? Lógico que a saudade é uma coisa que a gente não está acostumado, né, a sentir nesse sentido de é ruim perder os entes que a gente ama, mas a gente precisa também entender que tudo são ciclos, né? E aí, eu olhando aqui para as plantas, eu estava vendo uma reportagem uma vez, o rapaz perguntando o que é que poderia fazer para deixar as plantas durarem mais. E o rapaz disse para ele, deixa eu lhe dizer assim, segurou na mão do entrevistador e disse, deixa eu lhe dizer assim, sinceramente, se prepare. Ela foi feita para viver o hoje. Então, assim, ela vai ter o seu processo de ciclo. Ela cresceu, desenvolveu e vai morrer. E isso vai acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, que a gente possa, na verdade, trazer o melhor que a gente puder dentro desse contexto. Que a gente possa, na verdade, entender o ciclo da vida como uma coisa natural. E nós, como profissionais médicos,
como parte integrante desse processo, mas não só nós, a equipe como um todo, né? Eu como enfermeira, como fisioterapeuta, eu sinto a falta de trabalhar, né? De ter uma parceria junto com algumas equipes, né? Essa dicotomia de saúde é muito difícil da gente conseguir gerar o bem comum, que é o paciente, e que a gente possa aprender dentro de todo esse nosso convívio, né? Na hora que a gente deixar a nossa estação, que as memórias que fiquem nesse processo, né, da estação do nosso trem sejam memórias boas, que as pessoas tragam, na verdade, verbalizações boas, não como uma forma de validar o que você fez, mas para você ser um ser humano melhor, deixar esse mundo melhor. Eu acho que a gente está precisando. Já precisando de pessoas que tragam mais amor para essa terra. Perfeito, Paty. De verdade, gostaria de agradecer. Desculpe pelas emoções, Não, mas sempre faz disso, parte. nada disso. Assim, Quem me conhece de sabe. agradecer a sua sensibilidade, assim. Você falou do seu processo, assim, com muita sensibilidade, assim. Eu diria assim, uma maturidade sobre-humana. Eu diria uma maturidade que acho que todos nós um dia queremos alcançar. Muito obrigada por dividir sua história, muito obrigada por ensinar tanto pra gente hoje nesse podcast de hoje. Gostaria de verdade de agradecer a você Muito obrigada, por ter se disposto a estar aqui hoje, compartilhar sua história, compartilhar um pouco da sua vivência, da sua família, dividir quem você é conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada de verdade. Espero, assim, que você, enquanto ligante, possa contribuir de maneira... outras formas. A gente agora quer uma aula da Liga com você, assim. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito bom, é muito bom. Às vezes as pessoas perguntam assim, a gente teve um encontro, né, no domingo, e aí teve gente que olhou para mim e disse, Patrícia, como é que tu consegue? Tudo que tu fazes, tu ainda tá aqui, em pleno domingo. Eu digo, é porque eu troquei plantão para poder estar aqui hoje. Mas eu acho que faz parte, né? A gente se propor a fazer as coisas e fazer da melhor forma possível. E principalmente, assim, renovar, né? Essas trocas, elas são importantes, porque me renovam também, né? Estar junto, independente de ter esse processo de formação, mas estar junto, assim, com a equipe, com tudo, eu acho que é extremamente importante. Renova minhas energias, né? Me dá mais garra, mais força, mais vontade de seguir. É isso, muito obrigada, Paty. Eu é que agradeço, muito viu? Obrigada. Pessoal, gostaria de encerrar, assim, o podcast de hoje, né? Como eu falei, obrigada também a vocês que assistiram e que fazem parte aí, né, do nosso aprendizado. Espero também que possa ter contribuído para o aprendizado de vocês. É isso, até o próximo podcast.